Saudações, caros e caras da disciplina de Sistemas Inteligentes Aplicados. Vamos para a nossa aula 3, onde o tema de hoje é Lógica Fuzzy. A gente vai estudar a proposta e o algoritmo que se baseia nessa técnica que pra gente ainda é um algoritmo para tentar resolver o problema da aula passada, que é lidar com incertezas. A gente falou sobre Naive Bayes, que é uma excelente técnica para poder lidar com problemas que você tem um conhecimento a priori e vai lidar com dados que são marcados à incerteza. E, para complementar esse tipo de estudo, vamos falar hoje sobre lógica fuzzy, que é outra técnica que fala também sobre a questão de lidar com incertezas dentro do campo da inteligência artificial, só que ele traz uma abordagem bem diferente, baseada em outra premissa. E o mais interessante, a lógica fuzzy quer lidar com o problema da incerteza da mesma forma que nós, humanos, lidamos com ele, colocando um pouco de nebulosidade ou até mesmo confusão na forma de raciocinar o problema e entregar uma resposta. O próprio termo lógica fuzzy, se a gente traduzir e fazer uma tradução livre, teríamos algo como, por exemplo, uma lógica nebulosa ou uma lógica que não é tão clara, mas que trata o elemento da incerteza assim como uma questão de dados nebulosos. Dados que podem ter uma interpretação não tão 0 e 1 igual a gente está acostumado. Então vamos falar hoje sobre lógica fuzzy. Só que antes, vamos lá para a dica musical dessa aula, né? Qual que seria então uma música que inspira a gente a estudar um pouco da lógica fuzzy? Hoje eu trago para vocês, mais uma vez, uma banda estado-dianense, tá? Que eu gosto muito, que é o Bad Religion. Vamos ouvir um pouquinho do som dos caras aí. Cause I'm a 21st century digital boy. I don't know how to live, but I got a lot of toys. My daddy's a lazy middle class intellectual. My mommy's on Valium, so ineffectual. Ain't life a mystery? Isso aí, bem bacana. O som dos caras é demais. O Bad Religion é uma banda conhecida por trazer de volta o movimento do punk rock no começo dos anos 80. Depois que teve uma ascensão no começo dos anos 70 e uma decadência provinda de outros estilos também que ficaram muito famosos, né, no começo dos anos 80, como por exemplo o synthetic pop. E particularmente o Bad Religion foi uma das bandas que fez, na minha adolescência, eu gostar do estilo que é o punk rock, beleza? Então pesquisem aí e ouçam o som do Bad Religion. Essa música é a 21st Century, né? E uma coisa legal deles é que eles adoram fazer metáforas sociais nas músicas, né? E essa mesmo fala sobre como é que seria, né, o garoto digital do século XXI, né? Uma música composta lá, né, nos anos 80, já refletindo esse tipo de comparação metafórica. Isso aí, vamos voltar aqui para nossa aula. Bom, voltando então para o raciocínio de lógica fuzzy, deixa eu voltar aqui o nosso material. Vamos dar andamento aqui nesta aula. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, então, a lógica fuzzy é mais uma técnica para lidar com incerteza. Por isso, reparem só, ela quer trazer para aqui uma forma de você pensar em conjuntos que se conectam e realmente ter uma alusão muito forte com a teoria dos conjuntos, mas lidar com isso usando esse termo, ó, o grau de verdade. O quanto um conhecimento ou uma decisão pode estar atrelada a um grau de verdade. Quando a gente falava de Naive Bayes, a gente tinha certeza que uma resposta está totalmente atrelada a uma verdade ou não, a um valor de uma classe específica ou não. Aqui o algoritmo já fala, não, nós podemos ter graus de verdade. A verdade pode ser algo que não é 0 e 1, ela pode ter uma pertinência entre o intervalo 0 e 1, que é um conceito bem novo aí, se comparado com a técnica que a gente viu na última aula. Bom, a gente dá os créditos aí às pesquisas que começaram a lógica fuzzy, ao Zadeh, né, o Loft Zadeh, que é um pesquisador de Berkeley que nos anos 60 começou a trabalhar com essa questão de a informação tem uma característica vaga. A gente não tem nenhuma técnica que tenta tratar, né, essa parte vaga da informação. Então ele pensou em fazer uma teoria dos conjuntos baseado na questão dos graus de verdade. E nasceu então a lógica fuzzy. A gente pode ver aqui que ele fala que ela liga muito a questão da linguística, e é verdade. A gente vai ver durante a aula que a gente trata muitas variáveis de um problema com a lógica fuzzy que normalmente seriam numéricos, né, e valores inteiros ou discretos de uma forma mais, digamos,
qualitativa, utilizando variáveis linguísticas. Ao invés de falar isso aqui é 1,5, isso aqui pode ser alto, isso pode ser baixo, esse 1,5 pode ter uma variável linguística atrelada a ele. Então a gente fala que os valores não são totalmente baseados em intervalos, né, precisos 0 e 1. Bom, a gente considera então aqui um exemplo clássico, é aquele, né? Se eu falar a sentença Joãozinho é alto, a proposição é verdadeira para uma altura de Joãozinho 1,65 m? É uma pergunta muito válida, né? Porque quando eu trato isso de forma linguística, Joãozinho é alto, o quanto que esse alto pode ser mensurado em, né, termos numéricos? Então o alto é um pouco vago, mas essa ideia de ser um pouco vago pode ser tratada se a gente usar a ideia dos conjuntos da lógica fuzzy. Então a gente vê aqui que essa teoria vai basear muito nessa questão da linguística. As palavras compõem muitas vezes as regras dentro da lógica fuzzy e, por usar então expressões linguísticas, se tratar de forma qualitativa, a gente pode ver que os modificadores que estão sendo falados aqui é uma forma de você poder dar um tratamento específico às variáveis da lógica fuzzy. Então, ó, possui vários modificadores de predicado, muito, mais, menos, pouco. Joãozinho é um pouco alto, Joãozinho é muito alto. Esse alto pode ter um atenuador desse, ou um modificador, que vai intensificar o quanto eu penso nessa questão de altura, né? Alto, beleza, muito alto. Opa, então ele está numa escala de altura bem própria, né? Ou até singular, pensando em alturas de pessoas, né? Ele é extremamente alto comparado com as pessoas normais. E também tem o conjunto, a gente fala dos quantificadores, pouco, vários, em torno. A gente pode ver que vários dá a ideia de você ter um plural, né? Ter várias opções para um tipo de variável linguística. Já o pouco, né, diminuindo e assim por diante. Bom, lógica fuzzy, então, ela contradiz um pouco o que a gente vê aqui que é a lógica convencional, né, ao não só debater o 0 e 1 ou o sim ou não, né. A lógica fuzzy, ela quer trazer a nebulosidade refletindo essa questão da modelagem que não precisa ser sempre precisa. Ela pode trabalhar com um grau de verdade, um grau de pertinência. Bom, a gente vê que os sistemas baseados em lógica fuzzy hoje estão presentes em vários sistemas, né? Principalmente embarcados em placas, né? Através do algoritmo que faz uma tomada de decisão para essa questão de você configurar algo de forma não tão precisa. Né? Então, por exemplo, hoje a gente vê muito uso de lógica fuzzy e desde os anos 80 vê bastante em áreas ar-condicionado, controles de automóveis, as smart houses também. Quando você pensa, você pode falar: ah, eu quero que esse ar-condicionado deixe a temperatura um pouco mais fria. Então, um pouco mais fria dá pra gente a ideia que a lógica fuzzy quer entender-se um pouco mais e depois traduzir isso numa resposta que seja adequada para um pouco. Né? O quanto que é um pouco? Você quer baixar 1, 2 graus? Isso é um pouco? Ou um pouco é 3, 4 graus? Então é uma forma de a gente entender essa questão. Bom, o Japão, como a gente está vendo aqui, é um dos prepulsores aí do uso da lógica fuzzy, tá? Nos anos 80 já tinha muito uso dessa técnica lá, e a gente pode ver alguns exemplos como estão sendo falados aqui, no metrô, aspiradores de pó, TVs da Sony, a própria Nissan, né, montadora de carros, trabalha com a parte de portuária também, utiliza muito a questão da lógica fuzzy. Para a questão da TV, ele fala, ó, lógica fuzzy para ajustar automaticamente o contraste, o brilho, a nitidez. A questão, né? O quanto você quer de brilho a mais? Um pouco? Muito? Então a gente pode pensar que ela trata de forma menos abrupta e muito mais parecida como o ser humano pensa, né? A Nissan utiliza a lógica fuzzy em seus carros no sistema de transmissão automática. Ou seja, a transmissão automática ela vai dar ali, né, o torque e aceleração, fazer o torque, fazer a modificação das marchas com o pisar no acelerador que você dá de forma muito mais sensível se ela não tiver que tratar isso com 0 e 1 e sim de uma forma mais suave, né? Fazendo um tratamento mais nebuloso que leva um grau de verdade, certo? Aqui tem um exemplo que a gente pode ver de como que a gente enxerga, então, a questão da modelagem de uma variável dentro de um conjunto clássico, que a gente está acostumado a ver sempre, e um conjunto fuzzy, né? Dá para ver que o conjunto clássico aqui, ó, ele mostra pra gente que, da forma que está colando aqui, ó, um conjunto de pessoas altas, que é nosso conjunto A, ele pode ter aqui, ó, uma média, né, 1,65 m, marcando esse ponto, certo? Que é a altura dela, e aqui a pertinência máxima. Então, assim, se 1,65 m marca essa altura, e eu tenho aqui essa pertinência, qualquer altura a partir daqui, eu vou considerar que é o quê? Que é uma pessoa alta. Porque eu vejo que a pertinência aqui é 1, então a partir desse ponto, todo mundo que estiver nesse intervalo, que é 1,65 m para cima, vai ser considerado alto. E
como humano, como ser humano, a gente sabe que não é bem assim que a gente enxerga, né? Não quer dizer que acima de 1,75 todo mundo é alto. Eu mesmo não considero isso um critério de altura para ser definido. Então, dentro, por exemplo, da modelagem do conjunto fuzzy, a gente vê a diferença, né? Ao tratar isso de forma mais suave, até tentar colocar uma modelagem aqui, né, em volta de uma curva, a gente vê que eu tenho funções de pertinência. Então, por exemplo, o mesmo 1,35 m estando aqui, ó, não quer dizer que a pessoa a partir daqui sempre vai ser alta. Nesse exemplo, ó, a partir desse ponto aqui, a pertinência sempre é 1. Então, olha só, a partir daqui, 1,35 m, a pessoa sempre vai ser alta. Mas e no 0,9? Com a pertinência de 0,9, que é o que a gente está vendo aqui, ó, por exemplo, para um intervalo com 1,70 m, a pessoa seria, no conjunto clássico, considerada não alta, ou seja, baixa. Mas aqui, ó, com essa pertinência 0,9, a gente pode dizer, por exemplo, né, entre 0,1 e 0,9 aqui, que 1,70 m a pessoa pode ser um pouco alta. Aí a gente consegue ver a questão do atenuador linguístico atuando aqui, né? A pessoa tem 1,70 m, ela não é alta, mas ela é um pouco alta, ela está próxima de ser alta. E a gente consegue ver a interpretação diferente que a lógica fuzzy tenta fazer. Assim como o cara com 1,60 m já pode ser considerado um pouco diferente, porque olha só, com 1,60 m eu tenho aqui, ó, uma pertinência telada de 0,5. Então ele é 0,5%, desculpa, ele é 50%, né, 0,5 alto. Então eu posso considerar que ele é um cara baixo, né, um pouco baixo, né, um pouco para esse lado. Não dá para falar que ele é um pouco alto porque a pertinência está muito distante de 1. Então eu vou atenuar mais para o lado de baixo, mas posso colocar que ele é não muito baixo, né, alguma coisa do tipo. Bom, isso é um exemplo muito interessante para ver que tudo que a gente fala de fuzzy tem que ser baseado nisso aqui, ó, na função de pertinência. Essa função que mapeia para a gente uma entrada entre 0 e 1, ou seja, entre o intervalo de 0 e 1, é o coração de como um conjunto fuzzy determina o quanto uma variável entra ou sai de uma determinada classificação. Então olha só, o grau de pertinência que a gente obtém ao usar uma função de pertinência é essa ideia aqui, né? Qual o grau? Eu usei uma função de pertinência e descobri que o grau de pertinência para 1,70 m é 0,9. Então está bem próximo de 1, mas não é 1 ainda. E ao criar essa função de pertinência, a gente tem aí a questão de conjuntos nebulosos que podem trafegar entre, né, valores e classificações. Bom, os conjuntos fuzzies, eles baseiam-se na questão de que você transforma uma situação, um problema, dentro da ideia de ter o conjunto que é baseado, né, na questão da função de pertinência e do universo. A função de pertinência, como está sendo mostrado aqui, ela só pode mapear coisas que estejam dentro deste universo. Então você consegue montar um conjunto fuzzy para vários tipos de situações, tá? Porque a função de pertinência vai agir aqui para cada elemento X desse universo que é o seu problema. Então se o problema é configurar ar-condicionado, eu posso criar nesse universo as variáveis que impactam o ar-condicionado, como temperatura externa, né? Por exemplo, o grau de umidade do ambiente e várias outras, e aí criar funções de pertinências para cada uma dessas variáveis que eu estou criando do universo do ar-condicionado. Feito isso, então, eu consigo criar funções de pertinência para as variáveis e, por fim, eu consigo montar aí um sistema, né, de classificação nebuloso. Bom, reparem que o conhecimento que a gente quer refletir aqui, né, é o conhecimento de medidas subjetivas. Ou seja, as funções não são probabilísticas. Isso é uma questão muito importante de frisar. A lógica fuzzy não tem nenhuma semelhança com, por exemplo, a abordagem de naive Bayes, a própria teorema bayesiano, quando a gente pensa em questão de probabilidade. Lógica fuzzy não utiliza probabilidade. O grau de pertinência é uma função que ativa uma entrada, leva ela para um ambiente fuzzy e descobre a sua pertinência. Tá? A probabilidade, na verdade, é realmente um cálculo baseado em evidências que você tem de um conhecimento, né, a priori. Então a gente tem que separar claramente lógica fuzzy de naive Bayes do ponto que uma usa probabilidade e a outra não tem nada disso, né? Função de pertinência. E a gente pode ver aqui mais uma vez naquele exemplo que a função de pertinência ela é bastante maleável do ponto de vista que você consegue enxergar aqui, né, várias situações. Por exemplo, aquele mesmo 1,65 m, né? Uma pessoa com 1,65 m tem uma pertinência de 1, seria uma pessoa considerada, olha só, nesse ponto aqui, ó, alto, né, no Brasil. Já nos Estados Unidos, a definição de alto é outro ponto de pertinência dentro desse intervalo. Olha só, nos Estados Unidos poderia ser alguém com, né, com um grau de pertinência já de 0,7.
Então, a partir daqui, você teria já um cara considerado alto. E na Itália, uma pertinência menor ainda, para o cara ser considerado, no caso aqui, alto, né? Então, olha só, para os dois aqui teríamos uma pertinência alta, para o cara na Itália teríamos uma pertinência mais baixa. Então, eu tenho, por exemplo, 1,75 m, numa função, né, que calcula o grau de pertença da minha altura, ela me indicou que eu tenho 0,5%, né, 0,5% de pertinência, e essa pertinência pode ser considerado alto se eu estiver falando de Itália. Já no Brasil e Estados Unidos eu seria considerado não alto, ou alguma coisa como próximo de alto, ou um pouco baixo, algo desse tipo. Bom, continuando aqui, a gente pode ver que, por se tratar então de uma função de pertinência que tem essa questão de modelagem, a gente vê que a lógica fuzzy se aproveita muito das funções que trabalham, né, com intervalos aí contínuos, né? Então olha só, a gente pode usar várias dessas para poder modelarem a pertinência de variáveis. Então a gente tem, por exemplo, triangular, trapezoidal, gaussiana, assino, generalizada, ou seja, qualquer uma dessas que funciona bem para um intervalo que a gente olha que é contínuo, vai funcionar bem também para lógica fuzzy. Bom, aqui tem, né, a forma gráfica de enxergar cada um dos graus de pertinência pelas funções que a gente viu atrás. E a ideia é interessante de ver essas funções porque para cada tipo de variável que você tem no universo de problema modelado em lógica fuzzy, uma delas pode ser mais interessante, né? Até vendo aqui de forma rápida a gente pode falar disso. Por exemplo, a função triangular é obviamente uma função que coloca para a gente uma forma de tentar achar o grau de pertinência bem mais abrupta, né? Ela sobe e desce utilizando, né, essas colinas que são assim, tá lá em cima, tá aqui embaixo. Então, para algumas variáveis mais simplórias, em que você quer fazer um grau de pertinência que tenha mais essa questão abrupta, igual ele mostra aqui, ó, ele pula de 0,2 para 0,4 de forma bem íngreme, usar uma função triangular. Talvez a própria altura, dependendo dos intervalos, possa ser modelada por uma função triangular. Apesar que uma função gaussiana com os intervalos mais bem definidos na forma dessa curva pode ser mais interessante para quando tem muitos intervalos de altura, por exemplo. Então depende de qual tipo é mais interessante, porque a gente tem que analisar pelas variáveis do problema. Bom, partindo um pouco mais da função de pertinência, dá para ver a diferença de um modelo de pertinência discreto para um, por exemplo, contínuo, né? Repare, o modelo discreto ele é muito simples de enxergar, né? Se eu tenho aqui um conjunto em que eu quero descobrir, né, a resposta para qual que é o número de filhos que é razoável. Então eu tenho aqui os intervalos de 0 a 6 e eu posso ver que eu posso marcar algumas pertinências. Aonde, né, no caso aqui, o 3, que é esse intervalo aqui, nos mostra que tem a pertinência máxima. Ou seja, 3 é o número de filhos talvez mais razoável que exista. Né? Você tem o 2 e o 4 beirando aí o 3 sendo números próximos do razoável. Mas como é um universo discreto, a gente vê aqui ó, que 0 filhos é 0,1 o quê? De razoabilidade. E 1 filho, 0,3 de razoabilidade. E o 3 aqui, 1 de razoabilidade. É, no caso, a opção mais razoável. Mas a gente vê que a modelagem aqui é totalmente baseada por quê? Pelos picos, né? Pelo fato do número sempre assumir um valor discreto e nenhum intervalo entre eles. Já quando a gente olha para o universo contínuo, né? Repara só. Pessoas com idade em torno de 50 anos. Eu vou usar então uma função aqui para modelar essa pertinência. Então, dependendo de qual idade você tem, eu posso estar em algum grau muito mais, né? No caso aqui, interconectado entre os seus valores, né? Então aqui, ó, eu posso pegar, por exemplo, aqui, tem 50 anos. Beleza, intersecta onde entre 50 anos? É bem o 1 aqui, ó. Então, 50 anos já está sendo considerado uma pessoa, né, com uma idade maior. Mas se tiver, por exemplo, 45 aqui, ó, já vai intersectar em um ponto mais ou menos por aqui. E você vai ter um grau para descrever o quanto um cara de 45 anos é próximo de uma pessoa talvez mais velha. 45 anos, você é o quê? Você é velho? Não. Você é novo? Também não. Você é o quê? Eu sou quase velho, quase, mas alguma coisa do tipo. Apesar que, se você for parar a pensar, você pode modelar com mais anos ainda um idoso e ficar aproximando por ali. Eu tenho 65 anos, você é idoso. 60, você já é idoso? Não. Você é o quê? Quase idoso. 50, um pouco idoso. 40, já não compensa pensar em idoso mais, é melhor pensar em jovem. Pouco jovem. Pouco jovem, mas nada próximo de idoso. Então essa pertinência mostra pra gente as separações. Bom, aqui dá pra ver, né, e a gente vai começar a falar agora sobre essa questão da variável linguística. Por quê? Todas as variáveis do seu problema real vão ter que se transformar em variáveis linguísticas na lógica fuzzy. Então dá pra ver aqui, ó, o mesmo case de idade, a gente pode ver a separação aqui, ó.
olha só esse grau de pertinência modelando aqui, questão de um cara jovem, adulto, idoso. Então eu tenho idades 0 a 90 anos e eu posso ver o mais interessante ao modelar uma variável linguística é que eu posso escolher esses graus em que os valores internos da variável se conectam, né, que tem intersecção. Reparem que ó, o jovem, o cara é jovem de 0 num pico até chegar aqui em 20. A partir dos 20 começa a cair, no caso, o grau de pertinência. E chega um ponto que ele conecta com o cara que é adulto. Então reparem comigo, se a idade for, por exemplo, igual a 20, o que quer dizer isso? Bom, quer dizer que você, olhando a intersecção com o intervalo jovem da variável linguística idade, você está, né, no caso aqui, num pico bom de jovialidade. E está começando a questão de ser adulto. Então você é jovem, mas um pouco adulto. Então você está começando a sair da questão da jovialidade. A gente pode pensar então que ó, a partir daqui as conexões vão deixando você mais adulto e menos jovem. Até um ponto em que elas se encontram. Que é os 30 no caso, né? Em que você é o mesmo tanto jovem como adulto. E depois passa a ser mais adulto que jovem. Então a gente pode ver que essas intersecções são muito interessantes para você não ter que marcar sempre 0 ou 1 para os valores internos da variável. A gente viu na aula passada a questão, por exemplo, de jogar tênis, né? Então tinha uma variável lá, por exemplo, que era eu acho que era a umidade. Umidade falava, hoje o dia está úmido, pouco úmido ou muito úmido. Né? Essas três podem ter conexões como essas. Você pode estar num dia em que está um pouco úmido e um pouco, às vezes, seco, né? Então não tão úmido. Então encontrar essa linha tênue entre as duas, né? Talvez dar uma modelagem bem mais parecida do como a gente pensa. Bom, então falando sobre variáveis linguísticas, a ideia é que você construa elas do seu problema, né? E você pode criar, olha só, vários valores. Por exemplo, aqui eu tenho a idade com vários valores linguísticos diferentes. A idade pode ser jovem, velho, muito jovem, adulto, velho, não velho, muito velho, mais ou menos velho. Isso vai depender do que, pessoal? De como está sendo a sua modelagem. Eu consigo enxergar todos esses valores internos aqui da variável dentro dessas intersecções. Né? Desde o mais ou menos velho, né? Quem seria o mais ou menos velho? Essa parte aqui. Tá aqui, ó. Idoso. Vamos colocar idoso como velho aqui no caso, na mesma ideia de linguística. Então, olha só. A pessoa tá mais ou menos idosa. Bom, aqui ela tá com certeza, olha só, idoso. Aqui ela tá meio idoso e meio adulto. A gente pode falar que por aqui começa a questão do mais ou menos velho, né? Aqui, ó. Você pode estar aqui. Aqui, por exemplo, ó, eu estou mais idoso do que adulto nesse momento. Porque a pertinência, olha só, me mostra que aqui é adulto, pá. Mas aqui em cima é idoso. Seria um ponto talvez de mais ou menos velho. Né? Essa parte aqui da intersecção. Então esse é um ponto muito importante e a gente modela de acordo com o que a gente quer fazer. E as variáveis linguísticas são muito importantes porque elas vão aparecer depois nas regras, né? Olha aqui embaixo, ó. Permitem que a linguagem de modelagem fuzzy expresse a semântica usada por especialistas. Exemplo, se a duração do projeto é igual a não muito longo, então o risco é igual ligeiramente reduzido. Então, pessoal, não muito longo, ligeiramente reduzido, né? Esses atenuadores aí. Bom, a gente tem que ver uma coisa importante também aqui. Se eu falei para vocês que a lógica fuzzy tenta trazer a teoria dos conjuntos de forma modificada, isso é um ponto relevante. Porque uma vez que você tem variáveis linguísticas e quer começar a criar regras, as regras do seu problema elas vão fazer operações de conjuntos com as variáveis linguísticas, tá certo? E três das operações mais importantes que a gente vai ver são as operações de negação, tá? A operação, né, de e, ou seja, de conjunção, e a operação de ou, que é quando a gente quer montar o cenário de possibilidades, né? Então repare, pessoal, sempre que tem um null fuzzy, você vai pegar, né, 1 menos o valor daquela variável x. Basicamente o complemento que você tem aí dela. Quando a gente fala de e, a gente sempre vai pegar o e entre dois conjuntos de regra, entre um conjunto de regra que tem duas variáveis linguísticas ou dois valores internos da variável e sempre vai escolher um mínimo entre elas. Então se eu tenho um grau de pertinência 0.6, né, no conjunto x e 0.8 no y e os dois estão juntos numa regra com e, eu pego o 0.6, porque é o mínimo entre os dois. E quando é o ou, eu faço o contrário, eu pego o máximo. Nesse exemplo, entre 0.6 e 0.8 na mesma regra, eu pegaria o 0.8. A gente sabe disso porque quando a gente fala de ou, basta um dos dois ser verdade. Então vou pegar sempre o maior. E quando a gente fala da questão do e, tem que ser um conjunto, então é melhor pegar o menor. A gente viu um pouco disso no semestre anterior, na disciplina de Fundamentos de Sistemas Inteligentes, quando a gente estudou
né, a parte de sistemas especialistas, né, e viu lá sobre como fazer lógicas de primeira ordem, né, lógica proporcional, é a mesma ideia. Bom, aqui a gente tem então um exemplo dos operadores fuzzy, tá, agindo, né? Eu tenho aqui algumas alturas, tá? Alice 1,65, Bob 1,65, Carlos 2 metros e Denise 1,45. Nessas proporções, olha só, como a gente pode ver o X é alto? Ó, a Alice é alta. Qual o grau de pertinência com a Alice ser alta? Qual o grau de pertinência com 1,65m ser alto? 0,55. A função de pertinência de A, Alice ser alta, é 0,55. Alice é 0,55 alta, certo? E Bob, 0,55, porque ele é mais alto que ela. E Carlos? Carlos é 1. Carlos, então, é realmente alto, porque o grau de pertinência dele é completo. E Denise é 0, ou seja, Denise não tem nada de alto na altura dela. Eu não posso nem usar um atenuador do tipo, Denise é um pouco alta. Não, é 0. Se é 0, ela não tem nada de alto. Ela vai ter que ser usada uma outra parte, dá outro valor interno da variável linguística aqui no caso. E usando os operadores, né, a gente pode ver que a gente combina esses graus de pertinência. Então, ó, vamos por partes. Você tem um problema, você já criou as variáveis linguísticas. Você já consegue fazer e calcular a função de pertinência escolhendo uma daquelas funções que a gente viu lá atrás, né? Por exemplo, a triangular, a trapezoidal. Então, se você tem as pertinências, pode começar a montar regras agora. Repare, ó, Carlos não é alto. O não do Carlos, com a função de pertinência aqui, né, vai ser o que pra gente? Vai ser o valor 1 menos o próprio valor de 1, que é o que está faltando, que é igual a 0. Certo? Bob não é alto. O não de Bob é, no caso, o que falta, né, o complemento aí para 1, se ele era 0,35, é igual a 0,25. E essa aqui é uma regra que mostra pra gente o E, por exemplo. Denise é alta e Alice é alta. Qual o grau de pertinência de Denise ser alta? Bom, Denise ser alta, no caso aqui, é 0. E Alice ser alta é 0,55. Então eu tenho um grau de pertinência 0 e um 0,55. Como o E fala pra gente pegar sempre o menor, vou ter que pegar o 0. Então essa regra me gera um grau de pertinência combinado que é igual a 0. Perfeito? Bom, os operadores fuzzy são muito importantes porque vocês podem ver, olha só, que a gente vai associar muita coisa das teorias dos conjuntos que vão construir a função ou o próprio algoritmo do lógica fuzzy para classificar algo com base nesses operadores. Tá? Então você pode, né, ter conjuntos como alto e baixo e tratar eles de forma numérica e os intervalos entre eles, certo? Então isso é muito bom para a gente poder ver a questão de lidar com incertezas, porque os ambientes incertos, ter esses graus de conexão podem ser muito úteis para a gente. Bom, aqui tem uma figura que fala um pouco disso, né? O quanto a lógica fuzzy quer ser para você, talvez, muito mais significante do que preciso, né? Eu quero te entregar um grau de significância deste valor de variável para a modelagem que você quer fazer. Igual a gente falou lá do alto, por exemplo. Então na figura, né, tem uma rocha caindo na cabeça de uma pessoa e tem um cara muito preciso que fala, tem uma massa, né, de 1.500 quilos, né, que está aproximando sua cabeça a uma velocidade de 45,3 metros por segundo. E o outro cara fala, olha para cima, né? Ou seja, qual dos dois vai ter mais impacto para ajudar o Alberto a escapar da rocha, né? Até ele ouvir tudo que o cara preciso falou, já bateu na cabeça dele, né? Mas no caso aí, o cara que é mais significativo falou, olha lá. Então talvez pode ter ajudado a salvar aí o Alberto de não ter uma rocha na sua cabeça. Então essa é a ideia, é ter significância na hora de fazer e tratar a função de pertinência e as operações. Bom, aqui eu tenho uma figura que a gente vai ver rapidinho, porque eu vou começar a entrar agora na parte de modelar um problema com lógica fuzzy. Como que funcionaria você colocar, né, algoritmo fuzzy ou uma abordagem de fuzzy dentro de um problema, né? Então reparem aqui, ó. Você tem, no caso aqui, um sistema simples, tá? Que recebe uma entrada qualquer, que pode ser a partir aí de sensores, no caso aqui né? Tem um sensor, então você tem um sensor lá, por exemplo, que capta umidade do ambiente. Esse sensor pega a umidade, passa aqui, essa entrada é passada para um controlador, que é no caso a sua placa, o seu hardware que está funcionando. Esse controlador dá uma instrução para a planta e ela gera uma saída, né? Então a planta aqui pode ser, por exemplo, uma planta de um irrigador. Você tem um irrigador automático. O sensor pega a umidade, ele fala manda para entrar, a entrada manda para o regador, ele fala, opa, vou ligar o regador. Passa para a planta do regador, ela vai e liga. Mas você pode, então, nesse controlador adicionar aqui, ó, olha só, uma parte fuzzy, né?
Então você vai ter a entrada igualzinha, mas aqui dentro vai ter esse conjunto de coisas acontecendo. Que é o quê? Você tem a entrada, bom, e esse processo aqui dentro agora a gente vai ver, é o que a gente vai aprender a fazer nos próximos slides. Toda entrada que você tem no problema, que eu falei para vocês, tem que pegar a entrada do problema e passar ela para um valor linguístico, você vai ter ela sendo normalizada. Obviamente a normalização é uma coisa por fora, não tem a ver com fuzzy. E aí você tem a etapa de fuzzificação. Fusificação ou fuzzificação é o processo de você pegar os valores de entrada. Por exemplo, a umidade está em 68%. 60% é um valor de umidade, mas o problema tem que pegar 68% e traduzir nas variáveis linguísticas que você montou para abordagem. Então vai fusificar, no caso, esse 68%. Fusificar isso, transformar ele em valores linguísticos que a sua lógica fuzzy entende. E aí ele consulta, olha só, a base de conhecimento, tá? Que é um conhecimento que você tem do problema para poder fazer a fusificação. A fusificação é feita, então chega o processo de inferência. O que é inferência? É você ver o quanto que essa variável nova tem de pertinência no problema abordado. Qual o problema? Devo ligar ou não o irrigador? Bom, e nessa hora, para fazer inferência, é preciso usar uma base de regras. A base de regras é, assim como a gente viu no Naive Bayes, o que a gente chama de conhecimento a priori. É uma base de dados que mapeia o problema e que você pode usar para fazer a inferência. Então, eu consulto uma base de regras ou dados para poder saber o quanto, né, as minhas funções de pertinência vão atribuir graus para essa umidade, para eu poder saber se eu vou ou não ligar o irrigador. Então assim, pessoal, uma coisa muito importante, tá? Aqui na Lógica Fuzzy, a gente vai trabalhar bastante com a ideia de base de regras, porque a gente vai transformar o conhecimento a priori em regras mesmo. Regras que usam variáveis linguísticas, certo? Então, por exemplo, se a umidade é um pouco baixa, então ligar o irrigador. Repare que é uma variável é uma regra que eu não usei nenhum valor numérico, apenas valores linguísticos. Então essa é a ideia da inferência, né? É eu poder traçar o grau de pertinência observando minha base de regras. Perfeito? Daqui a pouco vai ter exemplos que vão deixar isso bem claro. E aí, o que a gente tem disso aqui é uma tomada de decisão. É saber se eu vou ou não, né, ligar o irrigador. E aí eu defusifico, no caso, a entrada, né, que eu fusifiquei, volto ela para o valor normal, para aí eu poder tomar a decisão e ligar o irrigador. Só que pensem comigo, pessoal, se nesse problema aqui o irrigador pudesse ser ligado por níveis de pressão, ou seja, eu posso ligar ele com um pouco de água, com muita água, aqui seria perfeita a lógica fuzzy. Porque eu poderia, na hora da base de regras, descobrir se com essa umidade eu tenho que ligar o irrigador com muita força, pouca força, certo? Né? Pouca intensidade, muita intensidade e assim por diante. Certo? Então assim, aqui temos a parte em que a lógica fuzzy faz o seu trabalho. Que é pegar, né, o elemento incerto, que só tem ali a umidade, devo ligar ou não. Trabalhar nisso de forma mais subjetiva, né? Fazendo a fusificação, a inferência com a base de regras e tomando decisão. Beleza? Bom, então vamos lá. Aqui estão as partes do sistema fuzzy que a gente tem que ver. Fusificação, inferência e defusificação. Pessoal, 3 partes que se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que são até simples. Porque a gente tem as ferramentas certas para usar em cada uma. Certo? Fusificação, pessoal, definir as variáveis fuzzy de entrada e saída. Bom, é simples, tá? A gente pega as variáveis do problema e transforma em linguísticas. Inferência, temos que ter um conjunto de regras construído para que nossas funções de inferência, que fazem o grau de pertinência, possam funcionar. E defusificação é escolher uma técnica que vai pegar os valores de inferência gerados antes e tomar uma decisão com eles. Beleza? Vamos lá. Primeiro, a parte importante, né? Para fazer a fusificação, temos que começar definindo as variáveis. Então, ó, pense em quais são as variáveis que você tem no problema e o mais importante, quais são as funções de pertinência mais adequadas para cada variável. A gente falou lá atrás, né? Você tem triangular, trapezoidal, gaussiana, qual que é melhor para cada variável? Aqui tem um exemplo, né? Se eu fosse dar com uma variável, por exemplo, temperatura no meu sensor, seria interessante eu pensar talvez, né, numa função aqui, no caso de pertinência triangular, tá? Por quê? Porque frio, normal e quente, que são valores de temperatura, são melhores mapeados nas suas intersecções pela parte, né, triangular. Porque assim, ó, quando você tem o frio, aqui é frio, 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 opa, já não é só frio, já é frio com normal. A intersecção tem que ser mais abrupta aqui, ó, ela tem que acontecer e terminar de uma forma em que quanto menos frio fica, né, no caso, mais normal fica na mesma velocidade.
Então a triangular aqui parece mais adequada para isso. Ah, mas eu tenho, por exemplo, velocidade, que é outra variável do meu problema. Lá eu quero saber a velocidade que eu vou ligar o irrigador, por exemplo, né? E eu quero usar ela, no caso aqui, ó, a trapezoidal. Porque eu entendo que velocidade trabalha mais em valores crescentes. E eu quero as intersecções muito mais nos valores crescentes, olha só. Ela intersecta cá em cima, ó, bem diferente da triangular. Então, para velocidade parece mais adequado e por ser só dois subvalores dentro de velocidade, lento e rápido, usar, no caso, a trapezoidal. Então, pessoal, depende do tipo de variável. Feito isso, vamos para as regras fuzzy. Bom, gente, dentro dos problemas de lógica fuzzy, a gente muitas vezes tem que construir sozinhos nosso sistema de regras, tá? O sistema de regras é a base de regras e diferente do Naive Bayes, quando você pega uma base pronta, numérica, ela não serve para ser o seu sistema de regras fuzzy. Você tem que transformar toda aquela parte numérica em conhecimento linguístico. Igual tá aqui, ó. Se a fruta é verde, então o gosto é azedo. E é um sistema de regras baseado em produção, porque você tem uma implicação e uma resposta. Se a fruta é verde e a casca é amarela, então o gosto é azedo, por exemplo. Tá vendo? Eu vou concatenando uns predicados para ter no final uma saída específica. Então, esse é uma questão de fuzzy que a gente tem que até em uma outra aula discutir. Muitas vezes as pessoas que trabalham na lógica fuzzy, elas criam um sistema de regras entrevistando especialistas humanos. Pensem comigo, a gente quer fazer um sistema para controlar a saída de ar dentro de um ambiente que monitora peças automotivas. Bom, geralmente a gente pode perguntar a especialistas dessa área qual que é geralmente as regras que eles usam para aumentar, diminuir, ligar e desligar esse sistema de ventilação, sistema de ar. Então, pegando o conhecimento da pessoa, você vai vendo ela passar esse conhecimento para você, você vai anotando e criando uma base de regras. A base de regras tenta espelhar o conhecimento humano, e isso que é a parte mais interessante. Se eu pego regras ditas por um humano, e nenhum humano dá uma regra falando assim, se a umidade está em 0,6 e a temperatura está em 0,8, então nós ligamos o ar numa pressão de 26. Ninguém faz isso. A ideia é que você fala, quando está um pouco úmido e muito quente, a gente liga com muita força o ar. Tá vendo? O humano já fala de forma linguística. Então nessa hora, a nossa parte de regras quer pegar esse conhecimento e utilizar ele na íntegra. Tá? Então o conjunto de regras sempre é um se, condição, então, né? Regra de produção. Bom, aqui está um exemplo, né? Você pode pegar então para avaliar um antecedente baseado nisso, né? Se a altura é alta, o peso é pesado. A altura 35, quanto que é o peso? Você pode descobrir o peso fazendo, olha só, uma concatenação dos mesmos pontos das variáveis. Você pode descobrir o peso por aqui, certo? Por quê? Você consegue fazer uma avaliação de antecedentes porque a regra linguística, quando você olha para a função de pertinência, traz essa questão. Bom, e aí vocês podem ver aqui que a gente tem as operações básicas acontecendo nesses conjuntos, né? Por exemplo, a gente tem aqui ó, o conjunto A ou B, olha só como é que ele fica. Só com os máximos, né? Você pega o maior. E quando a gente fala de A e B, ó, só os mínimos. Você pega sempre o menor. O complemento, por exemplo, né? E a intersecção aqui. Bom, perfeito. Aqui a gente pode ver também um exemplo de união e intersecção, né? Porque ó, na união, se eu fazer a união de A e B, olha só. A1/A, B 0.2/A. Qual que é o maior? É 1. Então, eu pego aqui, no caso, o maior. Segundo, 0.7 e 0.9. Quem é o maior? 0.9. Pega 0.9. Intersecção é o contrário, né, pessoal? Pega sempre o menor. 0.2, 0.7 e assim por diante. Beleza, feito isso então, visto que a gente tem já um sistema de regras estabelecido como variável linguística, né? Tá aqui, ó. Eu não posso usar uma regra CRISP, que é uma regra tradicional, né? Se velocidade maior que 100. Não. Se velocidade é alta. Então o DPP é 30 metros. Então o DPP é longa. Certo? Então regras fuzzy é um conjunto não CRISP. Bom, e então a gente mais uma vez fala disso, tá? Como é que você faz uma abordagem fuzzy? Você pega as variáveis de entrada, fusifica elas, certo? Transforma em variáveis linguísticas com valores, faz a inferência desses valores, consultando, né, o sistema de regras, e aí toma uma decisão defusificando os valores para os valores normais que vão ser usados no problema, né? Por exemplo, se você vai... A defusificação é muito simples, pessoal. Se você fala assim, ó, eu fiz a abordagem e preciso, então, ligar o irrigador com muita pressão.
é traduzir com muita pressão num valor numérico que o irrigador entenda, né? Isso é defusificar. Tirar do valor linguístico e trazer para o valor numérico tradicional para poder passar isso aí para, né, acontecer, né? De fato, ligar o irrigador num valor que o próprio irrigador entenda, né? Bom, então vamos lá, pessoal. A gente vai agora fazer, olha só, algumas partes para poder ver esses temas, tá? Fusificação, então. A gente tem que englobar a questão de qual que é o melhor tipo, tá? Inferência, ter as regras. Usando aqui o sistema, né, totalmente baseado em linguística. E a gente vai defusificar, tá bom? E para defusificar você pode usar várias funções que pegam os valores de inferência feitos na etapa anterior e acham a saída certa do problema, tá? Aqui tem alguns, ó. Centroid, first of maxima, middle of maxima, critério máximo. Aqui tem os exemplos deles, né? Centroid basicamente pega os meios, né, das inferências e determina que ali está a saída. First of máxima pega primeiro o valor mais alto entre as inferências e o critério máximo pega, né, um critério X que você dá, que é quase como se fosse uma média dos máximos, né, dado o critério que você está utilizando. Então, vamos agora para um exemplo prático aí de como fazer uma abordagem com lógica fuzzy, tá? E é um exemplo bom para guiar também para os exercícios. Bom, primeira coisa que eu tenho um problema bem simples, tá? Ó, um analista de projetos, ele quer determinar se um projeto tem risco. Qual que é o risco do projeto, tá? E eu só tenho duas variáveis para poder ajudar ele a determinar o risco, que são quantidade de dinheiro e quantidade de pessoas envolvidas no projeto. Ó, muito importante, pessoal. Então, essas são as variáveis do problema. Então, eu preciso pegar essas variáveis, os valores de entrada delas e fusificar eles, tá? Qual que é a base de regras que você tem a priori do problema? Ah, eu fui lá e entrevistei alguns gerentes de projetos famosos e descobri 3 regras. A primeira, se dinheiro é adequado ou o número de pessoas é pequeno, então o risco é pequeno. Quer dizer que se o dinheiro é adequado ou o número de pessoas é pequeno, o risco é pequeno. Você sabe que dos dois eu pego o maior, né? Na hora de ver a pertinência, que é o... Se dinheiro é médio e o número de pessoas é alto, então o risco é normal. Dinheiro médio, pessoas alto, risco normal. Se dinheiro é inadequado, então o risco é alto. Beleza, 3 regrinhas aí que eu vou utilizar nesse processo. Então, pessoal, primeira coisa, vamos fusificar as variáveis. São 2 variáveis de entrada, dinheiro e pessoas. Não foi explícito aqui, pessoal, mas olhando as regras, eu posso inferir que a quantidade de dinheiro, certo? É uma variável, é um atributo do problema que tem 3, né, subclasses, 3 valores internos. Dinheiro pode ser inadequado, tá aqui, médio ou adequado, perfeito? E número de pessoas só tem 2 intervalos, né, subclasses, que é baixo e alto. Reparem, pessoal, neste problema eu recebi as 2 entradas, tá? A quantidade de dinheiro do problema é 35%. Quer dizer, você tem 35% de orçamento para esse problema. Tá aqui o 35%, ó. E você tem 60% de pessoas no projeto. Ótimo. Então vamos lá. Feito isso, eu escolhi então fusificar a variável aqui, no caso dinheiro, utilizando aqui então a parte triangular, tá? E decidi fazer, né, de pessoas trapezoidal. Considero que são as melhores formas de poder modelar essas variáveis linguísticas. Então olha só, pessoal, ao colocar aqui o 35 e olhar como que ele, desculpem, como que ele intersecta aqui, eu consigo perceber que, olha só, 35% de dinheiro intersecta em 0,25 com qual curva que é essa? Médio. Intersecta em 0,65 em quê? Nessa curva que é inadequado. Então a minha quantidade de dinheiro é 25% média e 65% adequada. Como é que eu traduziria isso em palavras? Ela é um tanto bom inadequada. Certo? Uma coisa do tipo assim. Ótimo. E número de pessoas? 60%. Então tá bom. Com 60 eu tenho uma intersecção de 0,2 em baixo, uma intersecção de 0,8 em alto. Tá? Então eu tenho um número até alto de pessoas no projeto. Ótimo, tá aqui, ó. Tá? Minhas intersecções estão aqui. Agora, pessoal, eu fusifiquei. Tá pronta a classificação. Vou agora para a avaliação das regras. Simples, pessoal. Vou pegar essas regras aqui e vou avaliá-las com base no que as fusificações me mostraram de pertinência. Reparem aqui, pessoal. Eu vi que a parte da regra 1 que fala o seguinte, ó. Se dinheiro é adequado ou o número de pessoas é pequeno. Dinheiro adequado, pessoas pequenas.
Então, ó, dinheiro deu o quê? Em adequado, zero adequado. Por que zero adequado, pessoal? Reparem aqui, ó, adequado, ele não intersecta hora nenhuma no adequado. Se não intersecta hora no adequado, não tem nada de adequado nesse valor. Então tá bom, zero. E ele intersecta 0,2 embaixo, porque a regra 1 fala, ó, adequado e baixo, né, pequeno, baixo. Baixo eu tenho intersecção aqui, ó. Aqui o baixo, ó. Ó, opa, baixo. Olha lá, bem pouquinho, ó. Baixo. Certo? Então, olha só, pessoal, ele coloca aqui, ó. Você tem 0 de adequado e 0,2 de baixo. Essa regra, pessoal, é um quê? Um ou. Um ou a gente faz o quê? Pega o maior. Então, olhem só. Vou pegar o maior de 0 e de 2, o maior é 2. E se eu olhar, pessoal, eu tenho aqui agora o quê? Uma coisa que eu não falei antes. A variável risco modelada com a sua própria função de pertinência, tá? Risco, pessoal, é a variável objetivo do problema. Igual lá jogar tênis, se vai jogar sim ou não, era também a variável objetivo. Então, com a variável objetivo sendo risco, eu resolvi modelar também a variável objetivo usando a função de pertinência triangular, tá? Então, olha só, eu modelei risco como triangular. Isso quer dizer, então, que se ela é triangular e o único valor que eu tenho aqui é 0,2, eu estou intersectando aqui, ó. 0,2, ó. Estão vendo? Bom, 0,2 é o quê? Risco baixo. Mas eu sei que é baixo por quê, pessoal? Por que eu estou modelando assim? Olha aqui, ó. Se dinheiro é adequado ou o número de pessoas é pequeno, então o risco é pequeno. Deu número de pessoas. Pequeno, 0,2. Ele é o maior dos dois, ó. O que é maior? Dinheiro adequado ou pequeno? O pequeno aqui de pessoas é maior. Então o risco é pequeno. Eu já marco aqui, ó, que é pequeno. A primeira regra, com as funções de pertinência, me mostraram que é pequeno. Regra 2. Se dinheiro é médio e o número de pessoas é alto, então o risco é normal. Dinheiro médio, pessoas alto. Vamos lá. Olha só. Dinheiro médio. A regra, eu vi que eu intersecto 0,25 no dinheiro médio. Aqui, ó. Médio, ó. Médio. 0,25, ó. Eu intersecto com 35%, que é a minha variável de entrada, ó. 0,25. Então, ó, eu tenho aqui 0,25. E alto, tá? Que é a outra parte da regra. Número de pessoas alto. Eu intersecto muito bem com pessoas altas aqui, ó. Olhem só. Ó, 0,8 pessoas alto, ó. Intersecto bem. Mas qual o problema, pessoal? Essa regra é um E. O E você pega menor. Então, olha só. No caso aqui, ó, quem que coloca a sua posição no risco é o 0,25, que é o menor. Então, o risco é o quê? Médio. Certo? Porque, ó, na regra deu o quê? Ó, se dinheiro é médio e o número de pessoas é alto, deu que o dinheiro aqui, no caso, médio, conta mais. Então, o risco é normal. Essa deu o risco normal. Terceira regra, gente. Se dinheiro é inadequado, então o risco é alto. Vamos de cara olhar isso aqui, ó. Deu dinheiro inadequado? Aqui, ó. Inadequado. 0,75 deu. Bastante, ó. Intersectou bastante com inadequado essa variável de dinheiro do problema. Então, pessoal, ó, regra 3, sem dúvida nenhuma, o risco é alto. Nessa regra. Então, pessoal, eu tenho aqui o tanto de risco para cada regra com base, né, nos graus de pertinência da parte de fusificação. O que eu faço agora, pessoal? Terceiro passo, defusificar. Escolher uma função de defusificação que vai pegar esse grau de pertinência aqui, da variável risco, esse grau aqui de baixo, esse terceiro grau aqui de baixo, e vai encontrar uma pertinência total entre eles. Nesse caso, pessoal, olha só, eu escolhi, né, o cálculo de centroide, que é a defusificação por centroide. E esse aqui é o cálculo dela, tá? Ela tem um cálculo próprio, obviamente, em que ela pega as porções aqui, olha só, da variável risco e vai inserindo aqui, fazendo uma multiplicação e uma divisão, que no final dá esse aqui, ó. Mas reparem, pessoal, esse desenho aqui de cima é a junção das três regras anteriores. Tá? Eu tive uma que me deu baixo, uma que me deu médio, uma que me deu alto. E por fim, anotou 70,4. Isso quer dizer que, olha só, eu estaria aqui, né, ó, mais ou menos, ó, pá. Isso quer dizer o quê, pessoal? Qual que é o grau de risco do projeto? É um pouco alto. Ele não está alto, mas está caminhando para o alto. Certo? Então eu teria aqui um problema, né, que a gente vê que o grau, talvez, de risco é um pouco alto. Perfeito? Defusificamos e levamos agora para um valor que o problema entenda. Então, pessoal, um pouco alto é a variável de saída da lógica fuzzy.
agora tem que defusificar ela num valor também que as pessoas entendam o problema, né? Felizmente, esse problema de gerenciar projetos, se você falar que o risco é um pouco alto, a pessoa vai entender. Ou você traduz isso numa probabilidade, né? A probabilidade de dar errado é de 70%, alguma coisa do tipo. Certo? Aqui tem outro exemplo, tá? Esse aqui vamos fazer bem rapidinho porque ele é só uma imagem. Temos aqui então um sistema fuzzy para determinar a gorjeta de um garçom, né, num sistema de restaurantes. Bom, 3 variáveis: serviço, comida e gorjeta. Lembrando, gorjeta é variável objetivo. Então ela vai ser a que a gente quer mapear por fim. As variáveis comida e serviço são variáveis de entrada e gorjeta saída. Reparem aqui, tá, pessoal? Nessa figura a gente consegue ler isso aqui, ó. A parte aqui são os fuzz inputs, ó, fusificando, tá certo? Olha só, o serviço, as regras. O serviço é pobre ou a comida não é tão boa. Então a gorjeta é pouca, barata. Então, pessoal, a gente pode ver aqui ó, que ele modelou então o grau do serviço ser pobre. Aqui, por exemplo, a comida está ruim, né? E o tipo barato. Regra 2. O serviço é bom, então a gorjeta é média e não tem correlação nenhuma se a comida está boa ou ruim. Terceira regra. O serviço é excelente ou a comida é deliciosa, então a gorjeta é generosa. Repare, pessoal, a primeira é um ou. Então faço o quê? Pego o maior dos dois. Qual que foi o maior aqui, ó? Foi esse, ó. Reparem aqui, ó. Por rancid, né? Que é não estar boa aqui, ó. Reparem. Certo? Então ele pegou esse grau aqui, ó. Qual grau que é esse? É o grau cheap, né? Pouca gorjeta. O segundo, olha só, ele é só uma regra. E ele intersectou aqui, ó, nesse ponto. Esse ponto é alto, ó. Pegou aqui. Pegou a parte média, gorjeta média. E o último pegou, olha só, é um ou. Pega o maior dos dois, né? Aqui a gente teve intersecção aqui nesse ponto, que é baixo. E aqui teve uma alta. Como é um ou, pega o alto. E o alto deu como sendo generosa. Então, pessoal, pegando essas 3 entradas, aqui a gente tem a tradução delas, ó. As 3 juntas viraram isso aqui, ó. Certo? Ó, essa região. E se eu pegar aqui, pessoal, uma defusificação, reparem aqui, ó, utilizando centroide, que dá mais ou menos aqui, ó, e a gorjeta vai de 0 a 25%, ele vai dar uma de 16,7%. Certo? Quer dizer, pessoal, por que 0 a 25%? Porque a sua gorjeta pode ser 0 ou até 25% do valor da conta. Nesse caso, com as regras e a opinião do cliente, ele chegou num ponto em que a gorjeta vai ser de 16,7%. Certo? Isso quer dizer o quê? Bom, a metade aí de 25 seria 12,5, então é acima da metade. Mas não é tão alto também. Então podem ver que o resultado 16,7 mostra bem aí a ideia da lógica nebulosa, né? Não é algo nem 1 nem 0, é algo intermediário, levando em consideração que você está tentando tratar o conhecimento da mesma forma que os humanos tratam. Perfeito? Aqui a gente tem algumas bibliotecas e softwares para vocês testarem, tá? Problemas de lógica fuzzy, tá? Eu até indico aqui o Fuzzy Clips, que ele é bem simplesinho, uma API Java que você coloca os elementos, coloca as regras, ele já traz tudo prontinho para você. E aqui tem algumas referências para vocês verem mais aí sobre lógica fuzzy, certo? Bom, é isso aí. Antes de finalizar a aula, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês um pouco sobre o trabalho prático que eu passei de Naive Base, que eu coloquei para vocês no Moodle. Quero só explicar um pouquinho sobre o que a gente pretende fazer com ele, tá? Então eu vou aqui plotar o PDF, tá? Bom, tá aqui. Bom, reparem, pessoal, esse então é o nosso trabalho, tá? Primeiro trabalho prático. Bom, vocês sabem que tem que entregar ele em forma de relatório, né? E eu quero que vocês façam com essa questão do relatório. Eu quero que vocês façam um relatório em que vocês detalhem bastante o processo de testar as bases no ECA, obter os resultados, interpretar as métricas de saída, né? E modificar o processo de teste para ver o quanto ele está influenciando nos resultados finais, tá certo? Então eu estou aqui dando para vocês um problema inicial, que é o problema de você identificar a satisfação de clientes nos produtos, né? Então é uma base de dados aí bem famosa que tem os sentimentos, né, rotulados. Sentimentos de pessoas com serviços como o Amazon, o MDB, e são serviços que avaliam até filmes, esse tipo de coisa. Então é um bom problema para lidar com Naive Base, tá? Então eu falo para vocês aqui fazerem junção dos arquivos, né? Que é combinar bases, né? Entender elas melhores. Mas o mais importante, tá? Repare aqui no relatório. Eu quero que vocês tenham resultados de performance de classificação do algoritmo em relação à base, tá? Focando na acurácia, verdadeiro positivo, falso positivo e precisão. Então eu quero que vocês peguem os valores de saída, né, que a gente tem lá no ECA, e até façam alguns gráficos com eles,
O próprio ECA tem funções para fazer isso também, mas mais importante, por que deu essa precisão, essa acurácia, essa quantidade de falsos positivos? Quando você mudou algumas variáveis do algoritmo, ou, por exemplo, mudou o número de hipóteses no sistema de validação cruzada, por que isso impactou, talvez, melhorar ou piorar os resultados? Tá? Então eu quero uma análise disso, tá? Eu quero que vocês coloquem no relatório as imagens dos testes, os valores e como vocês analisam que esse resultado foi obtido e as modificações impactaram nele, tá bom? Aqui eu falo também sobre isso, né? Ó, usar 3 diferentes valores na estratégia de testes de cross-validation, validação cruzada, né? Quero que vocês, olha só, instâncias classificadas de forma correta e incorreta, olhar as taxas de verdadeiro positivo, falso positivo, precisão, matriz de confusão também, então é mais uma análise dos resultados, tá bom? E por último, ó, eu estou explicando o que você pode fazer de modificações no algoritmo, tá? Explicar qual que foi o impacto delas dentro dos testes, tá bom? Então, pessoal, a ideia é fazer um relatório bem completinho, né? Aí, explicando, printando o relatório, as telas dos testes, dos gráficos, tá? Alguns vão ter que montar usando aí, por exemplo, Excel, né? Para plotar gráfico, PowerPoint, enfim. E passar um conhecimento, então, de como que foi essa rotina de testar, modificar algoritmo, modificar processo de validação cruzada, porque assim vocês serão obrigados, de fato, a entender a fundo o funcionamento do algoritmo, como funciona o sistema de testagem, né? E a importância dessas métricas para entender se o seu classificador está bom ou está ruim. Perfeito? A gente vai tirar mais dúvidas aí no atendimento pessoal que a gente faz nas segundas-feiras. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por mais uma aula. A gente se vê, tá? Até mais.